O que nós vamos falar hoje, pessoal? De organizar a vida interior. E nós vamos falar de mindfulness, que é uma técnica, é uma ferramenta que pode ter um contexto católico. Ela ajuda a gente a caminhar na nossa fé. A gente pode observar ela de acordo com a doutrina católica. Isso é maravilhoso, porque ela adianta bastante coisa na nossa vida e nós vamos conversar sobre isso. Esse método que o Mindfulness traz é um método que pessoas comuns recuperam o controle das suas emoções. É um método fantástico, eu vou dividir com vocês hoje. Você vai descobrir um caminho para encontrar o equilíbrio emocional, para fortalecer o seu músculo do foco, para adiantar sua vida espiritual, para recuperar a sua autoimagem. Gente, como é importante a gente recuperar a autoimagem, nos ver dignos de filhos de Deus, com a dignidade que Deus criou a gente. Quando a gente inunda o nosso coração com a presença de Deus, com o amor de Deus, Ele elimina todas as nossas carências. Tudo que a gente deseja e almeja, então a gente consegue por se abastecer do amor de Deus. E, por fim, você vai começar a ter melhores relacionamentos. É isso que esse método propõe hoje, tá bom? Aí você pode pensar assim, Mateus, mas isso deve ser complexo, isso deve ser difícil, né? Ou deve ter alguma interferência zen, ou alguma coisa esotérica. Não. É um método simples, prático e plenamente católico. Vou mostrar para vocês. Tá ok? Bom, aí você deve estar se perguntando agora, mas gente, isso é muito bom para ser verdade. E não é, isso não... Como assim, né? Isso parece bom demais para ser verdade, Mateus. Eu estou meio desconfiado. Não desconfie. Eu posso te dizer duas coisas. É bom mesmo e é verdade mesmo. É bom para ser verdade, é bom e é verdade. E como eu posso te dizer isso? Quem sou eu, né? Por que eu posso falar isso para você com propriedade? Eu fiz um estudo com o Instituto de Psicologia Católica Americano. Eu fiz todos os cursos deles, sou formado por eles. Esse é um apostolado americano muito bonito. Ele é liderado, fundado por um leigo católico chamado Greg. O Greg é dono desse livro aqui. Espero que não esteja aparecendo ao contrário aí para vocês. The Mindful Catholic, ele explica por que essa prática ajuda os católicos e por que ela não tem interferência com outras religiões, se a gente aplicar o contexto católico. Esse livro, pessoal, esse método que ele ensina aqui, que ele ensina lá no Instituto, ele é indicado, aqui tem uma indicação de bispo, de padres, aqui dentro tem uma série de indicações, não sei se vocês vão conseguir ver, de religiosos, pessoas que conhecem e leram e não tem nenhum problema. Além disso, ele tem também livro que fala sobre mindfulness para criança, chama Sitting Like Saints, sentando como santos, comportando como santos, né? Esse livro é espetacular, porque ele mostra como os santos viviam o mindfulness, né? Como os santos viviam o momento presente. Vou abrir alguns aqui para vocês verem. Então, por exemplo, aqui ele fala de Santa Joana d'Arc, né? Como Santa Joana d'Arc viveu o mindfulness. Ele fala sobre São João Paulo II. Ó, São João Paulo II. E como São João Paulo II dominava, né, a técnica de ficar no momento presente. É muito possível que os santos, né, não conheciam esse nome. Porque esse nome, na verdade, ele significa atenção plena. É estar no momento presente. Isso para os santos era a base. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia isso, né? Então, para dizer para vocês o seguinte, eu estudei. Eu não quero fazer modéstia, eu faço a modéstia aqui. Eu estudei bastante, fui a fundo, tá? Mas assim, caso vocês, durante a minha explicação, vocês fiquem em dúvida,
vocês veem alguma coisa que não soa bem, que você não está acostumado a ouvir com o seu padre e tal, me escreve depois, a gente vai esclarecer. Tá, pessoal? Eu estou aberto para a gente fazer correções caso elas sejam necessárias, tá bom? Eu não quero passar nada que não seja plenamente católico, que é a minha religião que eu amo e professo, ok? Além disso, além desse curso que eu fiz também um curso de doutrina católica na Academia Católica, lá dos Estados Unidos também, que eu fiz. Fiquei mais de um ano, ainda sou membro da academia, estudando sobre a doutrina católica. Então eu conheço bastante do que eu estou falando, conheço do que nós vamos conversar aqui hoje. Tá bem? Mas antes de falar de mim, contar para vocês um pouco sobre mim, eu trouxe algumas pessoas que querem mandar uma mensagem para vocês. Vou soltar aqui. Olá pessoal, meu nome é William, eu sou médico de formação, ginecologista e faço terapia já faz alguns anos, usando a técnica de hipnose. Bom, para mim é uma felicidade muito grande falar do Mateus, porque eu conheci num cursilho aqui na Diocese de Lorena, onde ele participou junto comigo, no meu grupo, e eu achei fantástico, um interesse muito grande, desde o início eu apostei nele. Tanto que logo em seguida desse cursilho eu já o convidei para trabalhar no cursilho, ele ficou meio receoso, mas trabalhou e deu conta do recado, e eu sou muito feliz e grato por ele ter aceitado aquele convite, porque eu sei que foi um empurrãozinho na fé dele. Bom, então eu sei dos projetos do Mateus, sei da boa intenção e da espiritualidade dele, e eu acompanho muito ele no YouTube, dentro da São José, e sei também desse novo trabalho dele. Eu posso dizer que tenho uma experiência grande com terapia, e a gente usa muito o mindfulness e outras técnicas integrativas para diminuir a ansiedade. E isso faz uma diferença muito grande, muito grande. Hoje em dia as pessoas têm essa síndrome do pensamento acelerado, onde a pessoa tem um turbilhão de pensamentos, de ideias, e isso não acrescenta em nada, muito pelo contrário. Ela fica com excesso de futuro e não progride nem na vida pessoal, muito menos na vida espiritual. Não dá tempo dela pensar em Deus, não dá tempo dela pensar na família. Então, essas técnicas são muito usadas. Então, eu queria deixar esse recado e agradecer demais a oportunidade de poder falar bem do Mateus. Ok? Muito obrigado e fique com Deus. Olá, sou Maria Ângela, psicóloga. Trabalho há mais de 26 anos com o tratamento e o atendimento de pessoas com transtornos e problemas emocionais. Hoje eu estou aqui porque eu queria falar um pouquinho sobre o Mateus. Mateus eu conheci em Lorena, no movimento de cursilho de cristandade, onde ele aplicava algumas mensagens maravilhosas para nós. Mateus sempre me chamou a atenção por duas grandes qualidades. Uma, pela sua inteligência, que eu considero bem desenvolvida. Inteligência bem desenvolvida a partir de todo o estudo que ele faz, a partir de toda a investigação, toda a informação que ele busca no campo da sabedoria sobre Deus. Outra grande qualidade que eu vejo no Mateus é a capacidade didática dele. Ele tem uma didática fantástica, capaz de traduzir aquilo que é subjetivo em um pensamento mais racional, em uma sequência lógica que nos traz grande facilidade de entender aquilo que ele explica. Desta forma, Mateus, eu queria agradecer porque você coloca os seus talentos a serviço dos homens, mas principalmente a serviço de Deus. Continue assim. E eu estou seguindo, queria que todos estivessem também seguindo, porque as suas mensagens têm sido de grande valia para todos nós. Quero deixar um abraço aqui a você e a toda a sua família linda, tá
tá bom? Grande abraço. Olá, eu sou a Vivian, eu tenho 25 anos, sou católica e também presença assídua no canal da Tenda São José. Eu conheci o Matheus no trabalho faz mais ou menos 2 anos. O Matheus foi meu gestor e além de me dar vários conselhos em relação à carreira, à vida profissional, Matheus sempre dividiu comigo vários ensinamentos em relação à fé católica, à doutrina da igreja e também à vida interior, a caminhada da fé. A questão da abordagem prática que o Matheus sempre adota quando ele ensina. Então fica realmente muito mais fácil de a gente entender e aplicar na vida. Um desses ensinamentos foi o Mindfulness. Aquilo me chamou a atenção na hora, afinal é uma prática que promete então fazer com que a gente seja menos ansioso, que a gente consiga ser pleno, completo, viver o momento presente, que é algo que muitas vezes a gente deixa passar, porque o pensamento ele vai levando a gente a cada lugar, né? As preocupações, a ansiedade com o futuro, remoer o passado. Então eu sentia que tinha muito barulho dentro de mim e que o Mindfulness podia me ajudar com isso. Então eu poderia falar várias coisas de benefícios aqui que eu sinto na minha vida, no dia a dia, como por exemplo a redução da ansiedade, que hoje eu vejo, eu percebo quando uma preocupação passa pela minha cabeça e eu não deixo me levar, claro, em geral, né, às vezes a gente não consegue barrar a preocupação, mas em geral eu deixo que ela passe, em vez de ficar remoendo aquele sentimento. E além disso, fez com que eu conseguisse até dar mais atenção às pessoas, do tipo, viver o momento presente, sabe? Escutar aquela pessoa, não ficar pensando já na resposta que eu vou dar ou no que eu tenho que fazer logo em seguida. Isso tudo trouxe, então, vários benefícios, tanto para a minha vida espiritual, para a minha vida pessoal e para os meus relacionamentos interpessoais. Então, diante de todos esses benefícios, eu espero que você se atreva a tentar colocar na sua vida um pouquinho dessa prática. Tenho certeza que você vai sentir também os benefícios diários. Espero que você aproveite tanto quanto eu. Tchau! Olá, eu sou o Padre Nilson de Paula Rezende, doutor em bioética, hipnoterapeuta e psicanalista. Eu quero dar parabéns ao Senhor Matheus pelo seu trabalho de cuidar da vida interior das pessoas. O Mindfulness católico é uma técnica que quer dizer atenção plena, na entrega e abandono à providência divina e a prática de confiar sempre em Deus, Jesus Cristo, muito mais do que em nossas próprias forças. Por isso, o Mindfulness católico ajuda a aceitação plena da graça e do amor de Deus em nossa vida. Um abraço e Deus abençoe a todos. Amém. Bom, eu queria agradecer, antes de seguir, agradecer ao Dr. William, à doutora Ângela, à Vivian e ao Padre Nilson, né, pela generosidade aí de gravar esses vídeos para a gente compartilhar com vocês hoje. Então agora eu vou falar um pouco de mim. Eu tenho uma família numerosa, sou casado há 12 anos com a Camila. A gente tem 4 filhos, a Júlia é a mais velha, a Lívia do meio, João Gabriel e a Helena. Essa é a nossa família, muitas crianças. Antes que alguém faça alguma brincadeira, lá em casa não tem televisão, tá? Não tem. Eu sou executivo de uma multinacional montadora de caminhões. Eu sou vocacionado pelo que eu faço, adoro minha profissão. Gosto muito de trabalhar lá, já trabalho lá há 20 anos. Tenho muito orgulho do meu trabalho como executivo dessa empresa e pretendo continuar trabalhando lá por muitos anos ainda. E eu sou cursilista. Fiz o cursilho na Diocese de Lorena, aqui em São Paulo, em 2016. Fazem 4 anos que eu fiz o cursilho, que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu encontrei a grande verdade, né? Que só Jesus
da alegria que a gente deseja para a nossa vida. Eu encontrei com ele, tive um grande encontro nesse final de semana que mudou a minha vida. Mas como depois que eu saí, né, do cursilho, eu comecei a professar a fé católica, e eu sou uma pessoa muito intensa. Queria dividir isso com vocês. Eu sou uma pessoa muito intensa, sou muito extrovertido e muito ansioso. Eu tinha muita dificuldade em lidar com a agitação do meu dia a dia. Com uma família numerosa e o nosso trabalho difícil, né, que é um trabalho também que é agitado, essas coisas tomam uma proporção ainda maior, né? Então, o meu trabalho é tenso, tenho vários estressores durante o dia, né? E eu tenho um hábito, hoje eu consigo governar ele muito melhor, que é um hábito de remoer as coisas na cabeça. Então, acontecia alguma coisa, eu ficava remoendo. Será que isso? Será que aquilo? Será que eu devia? Será que não devia? Tinha muito ruído interno dentro de mim. Eu percebi que a minha vida interior era um caos. Eu não conseguia organizar quem eu era. Eu não estava à altura de ser um seguidor de Jesus. Eu pensava assim, gente, como eu posso ter confiança plena em Jesus? Quero imitá-lo, quero andar conforme ele e não consigo me organizar, não consigo conter a minha própria ansiedade, né? Mas uma coisa que mais me incomodava, além disso que eu já contei para vocês, era a minha falta de concentração em geral. Eu era muito distraído, muito distraído. Às vezes eu ia almoçar, passava um instantinho, já não lembrava o que eu tinha comido, né? As pessoas vinham falar comigo e minha cabeça passeava, ia embora, depois voltava. Uma falta de respeito tremenda, né? Para você praticar a caridade, é necessário primeiro ouvir as pessoas. Só que quando as pessoas vinham falar comigo, meu pensamento ia embora, eu não tinha interesse. Era muito ruim. Olha o tamanho da minha distração. Um dia meu amigo João Ávila, trabalha comigo lá na fábrica, passou correndo em frente da minha sala e eu falei para ele, João, espera um pouquinho, vamos conversar. Ele falou, Mateus, eu tenho que ir embora, porque eu vou perder meu ônibus. O João deve estar assistindo a gente aí, ele vai lembrar dessa história. Mateus, eu vou perder meu ônibus. Eu falei, calma aí, cara, relaxa, vamos trocar uma ideia. Eu deixo você em casa, eu te dou carona, vamos comigo. Ah, você me deixa em casa? Eu falei, deixa em casa. Então tá bom, então eu vou com você. Aí a gente foi calmamente descendo até o estacionamento. Quando chegou no estacionamento, meu carro não estava lá. Eu parei um pouco. Falei, ô João, eu hoje vim de carona, porque meu carro está fazendo revisão. Gente, foi muito engraçado, porque aí saiu nós dois correndo para pegar o ônibus, que a gente estava andando calmamente, né? Mas para você ver o nível de distração que eu estava. Eu falo isso num tom de brincadeira, mas é muito sério, gente, né? As pessoas distraídas, elas podem causar grandes acidentes, né? E foi um dia que, bom, assim era a minha vida, né? Acumulando coisas, acumulando problemas, acumulando situações de angústia, né? E distração. Foi um grande dia que a Simone veio falar comigo. E a Simone era uma funcionária que eu tinha, que hoje é minha amiga, né? Continua minha amiga, e que ela foi fundamental na minha vida. Porque o que aconteceu? Ela me trouxe um problema muito sério. Só que assim, quando eu estava na fábrica, minha cabeça estava em casa. E quando eu chegava em casa, eu trabalhava. Então era tudo invertido. Então, quando a Simone falava comigo, eu estava em outra dimensão. E o que ela estava falando era importante para o trabalho. E eu não prestei atenção nela. Não plenamente, né? Estava caminhando com ela, mas não estava com foco 100% nela. E no final da nossa conversa, ela teve uma postura muito dura comigo. Ela disse assim, né? Verdade com amor, ela foi caridosa, foi amorosa, mas ela foi muito assertiva. Ela falou, Mateus, você não ouviu o que eu falei. E eu tentei negar. Eu falei, não, ouvi sim. Você não ouviu. Você tem essa mania de conversar com a gente e sua mente é vaga e você não conversa. Você não escuta. Repete o que eu te falei. Pronto. Eu não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas foi um divisor de águas na minha vida, porque esse dia eu fiquei muito chateado, não com a Simone, porque ela falou uma coisa que eu precisava ouvir. Eu fiquei muito chateado, por quê? Porque eu não gostava desse defeito meu. Não estava condizente com o que eu queria ser, com o que eu queria seguir, com a evolução espiritual que eu estava achando que eu queria e estava tendo, né? Veja, não conseguia prestar atenção no que ela tinha dito.
Então foi nesse dia que eu comecei a aprofundar nesse assunto. Como faço para, de fato, deixar de ser ansioso, ouvir as pessoas, né? Reduzir os ruídos internos, né? E então eu comecei a tomar essa ação como a minha principal oração para Deus. Eu pedia muito a Ele que Ele me desse uma solução. E aí foi então que eu conheci esses institutos que eu contei para você, fiz os cursos. Antes disso fiz um monte de curso, li um monte de livro. Os cursos que eu fiz foram bem caros, perdi dinheiro com alguns, foi bom para o outro, mas enfim, encontrei o caminho. Encontrei uma coisa que é muito bacana. Só que, o que acontece? Agora, depois de ter encontrado esse caminho, né? Os meus problemas não foram resolvidos. A fábrica continua agitada, a minha casa continua agitada, só que eu sou mais sereno. Os meus problemas continuam lá, na realidade, mas eu estou mais forte. Eu consigo hoje administrar muito mais a minha ansiedade. Hoje mesmo, né? Os momentos pré-live aqui, estava rezando, estava em paz, estava no momento presente, sem angústia, sem nenhum tipo de estresse. Pessoal, isso dá para mim uma motivação muito grande, porque assim como eu tinha esses problemas, um monte de gente tem. Um monte de gente tem o mesmo problema que eu vivi, passa pela mesma coisa. Né? Então, pô, se eu fui lá, aprendi um negócio legal, e ouvi um negócio legal que serviu para mim, eu tô louco de vontade de contar para as pessoas isso aí. Né? E por onde nós vamos começar? Isso que eu trouxe você aqui hoje. Eu fiz esse convite para você, eu quero contar isso para você e nós vamos começar por onde? Tá bom, então vamos lá. Por onde a gente vai começar? Bom, vocês se lembram da passagem de Jesus chegando em Betânia, na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Jesus entrou na casa, sentou-se. Marta começou de um lado para o outro, arruma, faz. E Maria foi e se sentou nos pés de Jesus. Marta virou para Jesus e falou assim: o senhor não se importa que eu estou aqui toda atarefada, toda, né, fazendo um monte de coisa, e Maria está aí nos seus pés? Jesus virou para ela e falou assim: Marta, Marta, você se agita muito à toa, andas muito agitada, e só uma coisa te é necessária. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria ficou com a melhor parte dela, não será tirada. Do que Jesus queria dizer? O que é essa coisa necessária que Maria descobriu e Marta não sabia? Os que ficam agitados, aflitos, ansiosos não conhecem. Ou conhecem e deveriam conhecer mais. Esse é o recado de Jesus. Que a vida interior é importante. A vida aos pés de Jesus. A vida junto de Deus. Certo? Então, esse primeiro ponto, chamar a atenção sua para esse contexto. A vida interior é a única coisa necessária. A gente tem muito tempo para as coisas externas. A gente tem muita disposição de fazer curso de inglês, curso disso, ler livro disso, ler livro daquilo, ver série de filme. E às vezes não cuida da vida interior. Essas coisas que eu acabei de falar são ótimas e a gente pode fazer, nós somos livres. Ame a Deus, faça o que você quer. São João Bosco falava, né? Faça o que você quiser, só não peca. Mas espera aí, qual é o tempo que a gente se dedica para a nossa vida interior? E Jesus disse, é a única coisa necessária. E de Maria não será tirada. A vida aos pés de Jesus. Vamos seguir. O que acontece, pessoal, normalmente, é que quando alguém, assim como eu, começa na vida interior, a base da vida interior, a pessoa consegue focar muito do seu tempo, do seu estudo na vida espiritual, sobretudo na vida religiosa. Isso é muito bom, não estou dizendo que é nada de errado. A pessoa começa a ter vida de oração séria, começa a fazer a frequência dos sacramentos. Eu participava de missa quase todo dia. Rezava o terço quase todo dia. Ainda pratico isso, né? Com certeza. Mas eu estou dizendo o seguinte, a gente foca muito nessas coisas e é natural.
tá? Não tem nada de errado com isso, tudo jóia. Mas nós não podemos esquecer que nós somos corpo e alma. Nós não somos anjos. Anjos têm só espírito. O ser humano é feito corpo e alma, nós cremos nisso. No credo a gente fala, eu creio na ressurreição da carne. Jesus tinha corpo. Quando ele ressuscitou, Jesus comeu peixe. E você sabe, para fazer digestão de peixe tem um monte de enzimas envolvidas, né? O corpo é importante, gente. E às vezes a gente negligencia isso na nossa vida interior. A gente acha que isso é o passado. Não. É preciso cuidar da alma, claro, sem tirar nem pôr. Nunca deixe de rezar, nunca deixe de frequentar a missa, nunca deixe de ler leituras espirituais. Só que invista mais um pouco do seu tempo em trabalhar suas emoções, porque elas fazem parte da sua vida interior. Se você não consegue ouvir uma pessoa, como você vai praticar a caridade? Que é uma virtude tão maravilhosa, uma virtude, primeira virtude teologal. O que eu queria dizer para você é o seguinte: Deus te fez para ter vida plena. E Ele criou sua mente para atingir essa plenitude. E existem algumas maneiras de educar o corpo. Mindfulness é uma delas. Tá bom? Então o que eu quero que você guarde aqui? Que o corpo importa. Fundamental. Mas, Mateus, para a vida interior o corpo importa? Importa. Quem quiser negar a criação de Deus, homem, corpo e alma, vai estar fazendo uma heresia. Não se pode desatrelar as coisas. E os santos sabiam disso. Nenhum santo entrou no céu sem saber dominar o corpo, sem saber dominar os impulsos carnais, sem dominar os apetites da carne. Por isso é fundamental, gente, a gente investir na vida integrada. Espírito, alma e corpo, mente, emoções, ok? Vamos adiante. Eu queria fazer uma analogia rápida com você, é o seguinte. Imagina que esse copo aqui fosse as suas preocupações, tá? E esse termômetro aqui, a sua felicidade. Quando a gente é criança, qual é o tamanho das nossas preocupações? São muito pequenas. A gente não tem preocupação. E a nossa felicidade? A nossa felicidade é plena. Quando a gente é criança, tudo deixa a criança alegre. Tudo. A criança tem uma sensibilidade violenta, ela capta coisas que nenhum adulto capta. Mas à medida com que o tempo vai passando, algumas preocupações vão entrando em cena. Os estudos, as críticas que a gente recebe, as mágoas, as surras que a gente toma dos nossos pais. E o seu nível de condição de sentir felicidade vai diminuindo. E assim nós caminhamos. Caminhamos até chegar num nível onde as suas preocupações estão no limite, né? Você está quase transbordando de problema, de mágoa, de rancor, de ódio, de um monte de coisa. Essa é a vida adulta. Todos nós sabemos disso. Isso que eu estou falando não é novidade para vocês. E com isso, com a vida cheia de problema, com a vida entulhada, cheia de ruído, não é possível sentir felicidade. As pessoas perdem a fé em Deus porque se entulham. E uma gotinha que cai nesse copo transborda tudo. Você explode, agride verbalmente, pode até agredir fisicamente alguém, né? Ou tem atitudes piores, destrói relacionamentos, larga a casa, vai embora, enfim. É preciso, pessoal, cuidar das emoções. E aí eu trago para você uma outra informação fundamental nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui. Bom, aqui era para ter passado antes. Esse emoji aqui é para dizer como é que é a nossa cara quando a gente fica nessa situação aí. Qual que é a outra coisa fundamental? Jesus disse para nós, em Mateus capítulo 6, versículo 25, não sejam ansiosos. Até as andorinhas do céu, o meu Pai cuida. Ele vai cuidar de você. A frase que Jesus mais falou em todo o Evangelho é: não temas, não tenha medo. Pode contar lá quantas vezes Jesus fez, dá um Google aí depois, você vai ver. Jesus falou isso o tempo inteiro. Mas então, vamos ponderar. Tem alguma coisa estranha aí, pessoal.
Essa era a minha dúvida. Tem uma coisa estranha aí. Senhor, eu confio em você, mas não procedo bem. Olha aqui. Vida entulhada, vida agitada. É uma realidade dos adultos de hoje em dia, não são? Isso aí que eu estou contando para vocês é o que a gente vive. E no outro lado, na contramão disso, Jesus dizendo, não sejam ansiosos e não tenham medo. Tem alguma coisa aí que deve estar errada. Qual é essa coisa? Que nós, adultos, não cuidamos das nossas emoções. Nós não cuidamos da nossa cabeça. Nós não preservamos as nossas emoções. E veja bem, se Jesus disse isso para nós, não sejam ansiosos, não tenham medo. Gente, deve haver uma maneira da gente atingir essa recomendação de Jesus. Deve haver uma maneira da gente seguir o que ele está falando, do que ele está propondo. Isso é que eu acho fantástico. Por quê? O mindfulness é saúde para as emoções. É um método cientificamente comprovado. Não é um único, mas é um método cientificamente comprovado contra o que é um protocolo. É um protocolo, o mindfulness é um protocolo de 8 semanas. Tá? São atividades, conceitos que você vai praticando e seu músculo do foco vai ficando forte. Vou explicar já como funciona. E as pessoas têm excelentes resultados em ansiedade, depressão, estresse, atenção, irritação, frustração. E ao final, os relatos das pessoas são que elas conseguiram mais paz interior e mais compaixão consigo mesmo. Elas saem mais fortalecidas com as emoções mais fortes. Gente, uma coisa clara aqui, eu quero repetir isso, já falei no vídeo que eu mandei para vocês, mas eu quero repetir. Não existe paz interior, não existe paz espiritual em estado de pecado mortal. Católico que crê tem que estar em estado de graça. Só então ele pode caminhar para sentir paz interior. Porque se você tiver em estado de pecado, há um problema moral. Não há como sentir paz. Não adianta você querer buscar a paz, você tem que resolver essa questão. Né? Da maneira com que você achar. E você tem que procurar um padre, tem que procurar um diretor espiritual para te ajudar. Agora, o que o Mindfulness propõe? Lembra da história do copo? Ele vai te ajudar a desentulhar as preocupações, o estresse, a ansiedade, como eu falei, e vai te ajudar a não colocar mais coisa aí dentro desse copo. Ele vai deixar você mais forte. Essa é a ideia. Tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Estou indo rápido demais ou não? Produção aí, tá tudo bem? Tudo sob controle? Então vamos seguir. Uma coisa que eu queria dividir com vocês aqui, ó, gente. Esse conteúdo aqui, vocês não vão ver em lugar nenhum. Tá? Vocês não vão encontrar isso aqui por aqui. Isso aqui eu produzi para dividir com vocês. Olha aqui. A cura para o seu problema, para a sua chaga, para a sua dor, ela é obra da graça de Deus. Só a graça de Deus cura. Só Deus tem o poder de resolver o problema de uma maneira definitiva. Por isso, meu irmão, minha irmã, peça essa cura. Peça essa solução. Rezando. Nada substitui oração. Nada. Como que a gente consegue alcançar a graça de Deus? Implorando, pedindo, vida de sacramentos, comunhão, missa, confissão. Agora, as suas emoções, essa linha de cima se remete ao espírito. A linha de baixo se remete ao corpo. As suas emoções precisam de você agir. Precisa de ação sua também. Deus te ajuda com as suas emoções? É claro que ajuda. Deus ajuda com o que a gente quer, com o que a gente pede. Agora, tem ação sua. Você tem que ir atrás. Pelo menos foi isso que eu fiz e deu certo e funcionou comigo. Você tem que se cuidar. Se você não se cuidar, você não vai conseguir controlar suas emoções. Tá, vocês estão caminhando comigo aqui? Tá tudo claro?
Renove-se, vai dizer São Paulo. Renove-se, renove a sua inteligência. Bom, uma outra coisa que eu queria dividir com vocês, em especial com as pessoas que escreveram sobre as fontes de angústia. Todos nós temos problemas. Desde que você seja ser humano, é inerente que você vai ter problema. Mas então, todos deveríamos ser infelizes. Vocês concordam com isso ou não? Pensa bem. Se o nível de problema indica qual é a sua felicidade, então todo mundo deveria ser infeliz. Concordam ou não? Só que o que acontece é que tem um monte de gente feliz, cheio de problema. Por quê? Porque a diferença entre você ter problema e ser feliz ou não mora, como eu falei, nas suas emoções e na atitude que as suas emoções fortalecidas causam no seu dia a dia. Essa diferença entre as pessoas que têm problema e a pessoa que vive feliz ainda, apesar dos problemas, é a atitude delas. A fortaleza que elas criaram com Deus, em confiança com Deus, e não deixam entulhar a mente. Mas então, Mateus, como cuidar? Bom, conectando-se ao momento presente. Nós vamos entrar agora aqui um pouco no detalhe de como fazer. Eu peço a você que esse é um momento crucial, é o ponto alto. Nós estamos em 8h50 agora, tá? Eu fiz todo esse contexto para você ficar na mesma página que eu para poder te mostrar isso aqui. Tá bom? Se eu te mostrasse isso aqui sem contar as coisas que eu contei, você ia ter um monte de questões na sua cabeça que agora você já me acompanhou até aqui. Tá tudo bem? Mas como assim? Eu não consigo entender. Mateus, como conectar-se ao momento presente vai melhorar a minha emoção? Eu também não consegui entender. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. E eu vou te explicar isso agora. Fica comigo, presta atenção. Olha só. Antes de te dizer como fazer, eu vou te dar 2 dicas de como não fazer. Tá bom? Muita gente fala por aí, muitos gurus, muitos coaches, muitas coisas com programas, diz o seguinte: para regular as suas emoções, basta você regular os seus pensamentos. Pessoal, ninguém consegue controlar pensamento. Isso é uma coisa que é falácia, sabe? Não cai nessa. O seu cérebro produz pensamentos na mesma medida que o seu coração produz batimentos cardíacos. Então esquece isso. Quando você vê alguém falando, mas aí eu vou controlar meus pensamentos. Balela. Outra coisa importante, cuidado. Por quê? Nossa cabeça entulhada, ela funciona como se fosse um programa com um monte de arquivos, um computador cheio de arquivos abertos, cheio de programas abertos. Como essa imagem que eu estou mostrando aí. Aí o sujeito vai e toma decisões de fazer novas coisas para tentar resolver. Então ele acaba abrindo novas janelas. E fica mais sobrecarregado ainda. O computador já não consegue mais processar tudo. Tá bom? E o que acontece no final das contas? A pessoa tilta, né? Dá tilt aqui. Pam! Né? Aquele barulhinho de erro, né? E o que o Mindfulness faz? Qual que é o propósito do Mindfulness? É justamente fechar essas janelas, não criar novas janelas. Ele faz com que você... é como se ele fosse um programa que não abre nada, ele vai naquela janela, resolve aquela janela e fecha. Ele vai naquela outra janela e fecha. Ele vai fechando. E à medida com que ele vai fechando, o seu cérebro começa a respirar. E as suas emoções começam a fluir. Faz sentido isso? Então vamos lá agora. Já te disse como não fazer. Beleza? Confia em mim. Não faz isso. Vai ser pior. Agora eu vou te ensinar como fazer algumas coisas que eu julgo serem mais importantes. Qual é a primeira? Como se manter no momento presente.
Na sequência, eu vou te explicar por que se manter no momento presente é bom. Mas agora entenda como se manter, tá bom? O nosso pensamento, ele pode focar, ele pode prestar atenção no passado, no presente ou no futuro. Você consegue entender isso? Somente passei no futuro, passei no passado, ou está prestando atenção em mim agora. Mas existe uma outra coisa com você, que são os seus sentidos. Seus 5 sentidos. Olfato, paladar, audição, tato, visão. Esses 5 sentidos não passeiam. Eles estão sempre no presente. Você não sentiu dor ontem. Não tem como sentir dor ontem. Ontem é ontem. Você não consegue ver o futuro. Você não consegue ouvir nada que aconteceu há alguns segundos atrás. Os seus sentidos estão todos no presente. Por que isso é importante, gente? E uma coisa natural. Deus te deu isso. Você foi criado com os sentidos. Você pode trazer seu foco para o momento presente prestando atenção nos seus sentidos, nas coisas que já estão presentes na sua vida, ali e agora. Nós já vamos fazer um exercício, eu vou propor um exercício para vocês fazerem, vocês vão entender um pouco melhor isso. Mas eu tinha que passar por esse conceito para eu poder caminhar com vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando. Fiz com muito carinho, gente. Veja bem, a sua cabeça, ela trabalha em 2 modos diferentes. São 2 modos, estado de presença ou estado de ação. O que é o estado de presença? É quando está tudo bem. Quando não há nada a ser resolvido. Imagina você, sem problema nenhum. Está bom do jeito que está. Senhor, eu estou seguro. Eu confio em vós. Nada passa pela minha cabeça de problema. Beleza? Estado de problema. Feliz com o que está presente. Isso é o estado de presença. E o estado de ação? O estado de ação é quando você precisa fazer alguma coisa. O que eu quero contar para vocês aqui? Imagine que você estivesse andando numa floresta. E a floresta estava linda, um bosque verde com árvores bonitas, né? Um dia maravilhoso, ensolarado. E você cantarolando, observando a natureza, as borboletas e tal. Estado de presença. Você degustando o que Deus está te apresentando naquele momento. Certo? De repente, um arbusto treme. Você olha para aquilo e fala, gente, tem uma coisa errada. A sua cabeça nunca vai produzir um pensamento assim, olha, deve ser um pigmeu me oferecendo um cálice de vinho ou me convidando para tomar um chá. O processo evolutivo do nosso cérebro diz que é um leão ou um urso que vai te devorar. Você é presa. Corre, meu filho, corre, porque a sua vida está em ameaça. E ele te força a ir para o estado de ação. Compreenderam isso? Isso é maravilhoso. Foi por isso que nós chegamos no topo da cadeia alimentar, porque Deus já sabia disso. Isso é maravilhoso para nós. Só que acontece uma coisa que é curiosa. A nossa cabeça não entende o que é real e o que é imaginário de uma maneira muito precisa. Isso é um pouco imperfeito no sentido evolutivo para os dias que nós estamos vivendo, né? Então veja, eu vou exemplificar para vocês. Imagina que você esteja vendo um filme de terror. Você sabe, na sua razão, que esse filme de terror é fictício. Ele é imaginário. Mas ainda assim você sente medo. Porque a sua cabeça tem dificuldade de interpretar o que é realidade e o que é imaginário. Imagina que amanhã você vai ter que voar de avião. E você tem pavor de voar.
Só de imaginar você entrando no avião, ligando as turbinas, a sua mão já vai começar a suar. O seu estômago já vai começar a ver borboletinhas aqui, né? Por isso. Mas você não está no avião ainda. É um dia anterior. Mas quando passa um pensamento pela sua cabeça, esse pensamento é tratado pelo seu cérebro como se fosse uma realidade. Então vamos lá. O que acontece? Gente, olha só. Eu não sei por que não está aparecendo aqui o emoji. Bom, eu vou continuar assim que vai dar certo. O ponto A, imagina o ponto A, é o estado de presença, tá bem? O ponto A é que está tudo bem. E por algum motivo, o seu cérebro diz assim para você, você está em risco. Ele diz para você, esse ponto A não é legal mais. Corre. Só que eu já disse para você, às vezes ele te informa de maneira imprecisa isso, né? E o que a gente faz? A gente entra... Quando ele te apresenta esse problema, ele dispara químicas dentro do seu sistema nervoso para que você fique desconfortável em agir. Ele diz assim, Mateus, corre porque senão o urso vai te pegar. Só que ele faz isso com uma maneira química. Sequestro de amígdala. O cérebro reptiliano toma conta e você age. Graças a Deus você age. Só que o que acontece? Ele te põe, então, nesse ponto, nessa necessidade de agir. Certo? Então agora eu queria propor para você um exemplo que você vai conseguir entender muito claro isso que eu estou mostrando. Imagina que você está precisando de emprego e você foi convidado para um emprego amanhã, às 10 horas da manhã, no centro da cidade. Você mora numa cidade grande. Aí você, para chegar lá, demora mais ou menos 1 hora, você toma o ônibus às 8 horas da manhã. Com 1 hora de folga, né? Beleza? Tá bom. Só que no meio do caminho, você encontra um grande engarrafamento. Um engarrafamento enorme. Tudo parado. Tudo lascado. À medida com que o seu relógio vai correndo, a sua ansiedade começa a subir. Gente, eu não vou chegar a tempo. Eu vou perder esse emprego, eu preciso desse emprego. Jesus me ajuda. Vai chegando perto da hora e a sua angústia vai subindo. O que está acontecendo aí? O seu cérebro está dizendo, cara, faz alguma coisa, gente. Se mexe. Sei lá, sai do ônibus, corre, né? Esse propósito do seu cérebro está jogando química dentro de você que está te gerando ansiedade. A ansiedade é gerada pela química. Tem hormônios ruins que fazem que você haja, que você fique em estado de alerta. Agora eu te pergunto, o que você faria? Não há o que fazer. Não adianta você correr, você vai chegar mais tarde ainda. Aí uma outra pergunta. Adianta ficar preocupado? Adianta ficar estressado, agitado? Não. Não vai resolver. Mas tem como não ficar agitado? Tem. Tem, eu vou contar para você. Como você se acalmar. Vou contar para você agora. Antes disso, eu quero que você suponha que você tenha conseguido se acalmar. Uma suposição. Bom, paciência. Acho que não era para mim. Vou até tomar o ônibus de volta para cá. Tudo bem. Suponhamos que você entre em estado de presença. Toca seu telefone. É a secretária da entrevista. Olha, Maria. Olha, dona Ana. Fica tranquila que a moça que ia entrevistar você também está aí. No mesmo engarrafamento que você, nós passamos sua entrevista para a parte da tarde. Isso se chama providência de Deus. Deus costuma dar a providência para nós quando a gente está calmo, quando a gente está sereno. Agitado, você não vai entender que é a providência dele. Ele tem solução para tudo. Basta a gente se acalmar e confiar.
Ou então liga, né? Olha, a moça que ia te entrevistar aqui teve uma dor de barriga, só vai poder vir amanhã. Volta amanhã. Pronto. E você está em estado calmo. Adiantou você ficar agitado? Não. Mas tem como se acalmar, Matheus? Tem como se acalmar. É o que eu quero propor para vocês agora. Que vocês observem uma coisa. Isso que eu vou falar talvez seja uma das coisas mais importantes em relação ao método, em relação a como se manter no momento presente. Tá? Porque isso junta um pouco as coisas agora. Presta atenção. Quando o seu cérebro te apresenta um problema, você tem duas opções. Ou você faz, ou você desconfia. Desconfia. Você observa o que ele está te propondo com interesse e com curiosidade. A palavra-chave aqui do momento presente é curiosidade. A curiosidade e o estresse, a angústia, elas ficam em lugares separados do cérebro. Quando você faz um approach, quando você se aproxima do assunto com curiosidade, a sua adrenalina vai baixando, os cortisóis vão baixando, os níveis de química do seu cérebro vão retornando, as enzimas vão tudo voltando para o lugar. Porque você está racionalmente perguntando para o cérebro assim, por que eu estou agitado? Por quê? Por que eu estou sentindo? Minha mão ficou fria. Eu estou sentindo minha pressão aumentando. Vamos prestar atenção, o que está acontecendo? Se você... Gente, isso é fácil de fazer? Não é fácil. Você tem que treinar. É igual você chegar na academia e querer pegar um peso de 100 quilos. Você tem que treinar, tem que ter treino para fazer isso. Porque você está desesperado, tem um monte de problema acontecendo. Como é que eu vou ter curiosidade pelo problema que eu estou... Não, basta você sentir o que está acontecendo ali, no momento. Respira, calma e tenta entender essa angústia com curiosidade. E você vai descobrir, meu irmão, que 99,9% do tempo você está seguro, como Jesus disse que você estaria. Não é preciso fazer nada. É só uma indução cerebral feita por uma impressão errônea que o seu cérebro fez. Mas se você não tiver esse hábito, se você não tiver essa prática, se você não tiver esse músculo, você se deixa levar. Eu não estou dizendo que a gente não precisa fazer nada. A gente precisa fazer muita coisa, né? Mas com calma. Quando você tem que sair de um incêndio, está pegando fogo na sua casa, você sai pela janela que você vê primeiro. Por quê? Porque o estado de ação, ele estreita seu foco. Ele faz com que você resolva o problema. Você vai morrer, entendeu? Só que talvez não seja a janela melhor. Mas naquele momento você tinha que ser saído por aquela mesmo. Mas, poxa, quando você está numa outra situação, seu cérebro te incendeia da mesma maneira e você vai escolher as opções piores. O estado de ação mata a criatividade, mata a organização. Então, gente, o que Jesus disse tem como fazer. Nós estamos seguros. E o que não tem remédio, remediado está, né? Confie em Deus, Nossa Senhora da Piedade, falei para vocês lá atrás, lembram? O que Nossa Senhora podia fazer com Jesus morto no colo? Nada. Confiar em Deus. Alguma coisa o Senhor vai fazer. Eu confio em você. E outra, a vida não acaba aqui. Para cristão, para quem crê no nome de Jesus, a vida transcende. A vida é eterna. Nossa vida boa é depois. Nós estamos de passagem aqui. Não é? Mas é preciso que a gente ganhe intimidade com Ele, em confiança, para depois viver na glória. Confie, meu irmão. Independente do que você esteja passando. Tá bom? Então nós estamos caminhando aqui. O que acontece? A curiosidade está para o estado de presença, assim como o piloto automático está para o estado de ação. Colocar as coisas no piloto automático é ótimo, por um lado, e perigoso, por outro. Por que é ótimo? Porque você não precisa ficar perdendo energia com coisa boba. Não é verdade? Imagina assim, você está aprendendo a dirigir.
E aí você está começando a aprender a pisar na embreagem e passar a marcha ao mesmo tempo. É um exemplo bom. Cara, ninguém pode falar com você que você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Concorda ou não? Vocês se lembram disso? Quando vocês aprenderam a dirigir? Porque o seu foco está todo ali. Só que a maneira com que você vai praticando, quando o carro pede a marcha, é um problema. Sai do estado de presença, vai para o estado de ação, passa a marcha. Quando você começa a atender o que o cérebro faz, repetidamente, você começa a criar um hábito. Isso entra no piloto automático. Certo? Isso é ótimo, porque hoje a gente pode dirigir conversando. Certo? Que isso aí não faz mais diferença, entrou no nosso subconsciente. Tá bem? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Agora apareceu o emoji aqui, ó, que eu queria mostrar lá atrás. O estado de ação é esse estado que o cérebro deixa a gente, né? Mexe, mexe, vai, vai. Quando o cérebro diz assim, ó, Mateus, não está bom do jeito que você está, faz alguma coisa. A gente pode desconfiar, falar, opa, peraí, como vou fazer o quê, cara? Segura sua onda aí, meu. Né? Respira, presta atenção nos seus sentidos, traz de volta a cabeça para o momento presente e reza, Senhor, eu confio em vós. Agora, você pode também entrar na onda do seu cérebro achando que o ponto B é melhor, né? É uma nova situação, como passar a marcha, como sair correndo do urso, ou como, sei lá, sair correndo do ônibus e entrar em modo de ação. Conforme você vai atendendo isso, eu falei, vai gerando memória, vai gerando hábito, vai gerando mania. Vou contar uma coisa rápida para vocês vai entender. Imagina quando você entra de manhã para tomar banho, para ir para o trabalho, né? Ou você vai tomar um banho, você chega dentro do chuveiro, você liga o chuveiro, qual é a coisa que você faz? Você põe a mão e vê se a água está quentinha, né? Se a água estiver gelada, o que você faz? Ou não estiver quentinha, você mexe, reduz o frio, aumenta o quente, resolve o problema. Isso é automático, meu irmão. Você nunca parou para pensar se banho um pouquinho mais frio não seria melhor. Isso é automático. Você criou esse hábito para sua zona de conforto. Não estou dizendo para ninguém tomar banho gelado, não, hein? Eu estou dizendo que observe como isso é automático. Né? E você vai gerando memória, você vai gerando hábito, você vai gerando manias. E esse conjunto da obra governam as suas emoções. Então, se você tem uma emoção entulhada, é por conta da quantidade de hábitos, manias e memórias que você gerou atendendo o seu cérebro no momento presente. E você pode desfazer isso. É isso que o Mindfulness faz com a prática, né? Eu queria colocar você em outra situação aqui, para a gente caminhar. Imagina que você recebeu uma conta, e essa conta é de telefone, sei lá, de luz, uma conta, tá bem? R$150 a conta. E ela veio com uma diferença de R$3,50. Cobraram a mais de você R$3,50. Aí você pensa assim, vou resolver esse problema. Esse é um problema. Vou resolver esse problema. Tá bom. Vou ligar para o telemarketing. O seu cérebro faz esse entusiasmo ao ligar para o telemarketing? Ou ele faz mais esse aqui? Por conta das horas e horas e horas que você já passou no telefone, aguardando ser atendido, e a pessoa fala, agora você tem que falar com o meu gerente. Aí o gerente fala, agora você tem que falar com a pessoa que você falou lá atrás. Por conta das experiências passadas, você quer evitar essa situação de todo jeito. Você chega a pensar assim, eu vou pagar esses R$3,50 a mais, mas eu não ligo lá. E se você for caminhar nesse raciocínio, você ainda vai falar assim, pô, mas não tá certo eles me cobrarem, eu não gosto, eu sou certinho. Eu não gosto de pagar coisa que eu não devo. Tá errado isso, eu vou ligar. Não vou ligar. Eu vou ligar, não vou ligar. Caramba, Mateus, liga. Não vou ligar. Mas caramba, você é preguiçoso, você não quer ligar de novo. Aí você começa a se bater, se machucar, como se o problema fosse seu. Mas o problema era da conta. É assim, pessoal, que o nosso cérebro vai guardando, né, as memórias. Ele provavelmente guardou uma memória ruim. E só de pensar em ligar já te causa uma emoção negativa. E você não sabe, de fato, se dessa vez que você ligar, se a pessoa vai te atender com educação e vai resolver rápido o seu problema. Quem te garante que não?
por que criar coisas de maneira antecipada? Né? Mas é o jeito que o nosso cérebro trabalha. Tá? Então é assim, momento presente, você interrompe o processo químico que coloca você angustiado. Com o passar do tempo, você fazendo isso, praticando isso aos pouquinhos, você se torna mais forte. Com essa força, as suas emoções ficam preservadas. Ninguém mais te machuca. Quando você cria um hábito de proteger o seu intelecto, o seu emocional, a pessoa quando vem colocar a mão, você se protege. Você não deixa explodir. Isso tudo a gente aprende no protocolo de Mindfulness. Tá? E eu queria propor para vocês agora um exercício. Tá na hora. Esse exercício, a gente vai praticar um pouquinho isso que eu acabei de falar. Então eu faço um convite a vocês para levarem a sério esse exercício. Eu vou passar aqui agora. Ele demora 5 minutos. Tá bom? Toma um tempinho aí para você se ajeitar. Eu vou tocar o exercício aqui que eu deixei preparado. Ok? Vocês topam? Vamos fazer? Então, se acalma, fique confortável e preste atenção na minha voz. Se alguém por acaso tiver fone de ouvido e quiser colocar, tá bem? Esse exercício se chama pausa breve. Você pode fazer sempre que estiver se sentindo estressado ou desconectado do momento presente. Podemos fazer sentados ou deitados. Feche seus olhos e tome um tempo para ficar em uma posição confortável. Vamos começar trazendo a consciência da presença de Deus. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na Tua presença. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na Tua presença. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na Tua presença. Na primeira parte, vamos direcionar a atenção para tudo que já está presente, aqui e agora. Observe todos os seus sentidos. O que você ouve? Tem algum gosto na sua boca? O que você sente no seu corpo? Não é preciso se mexer ou criar qualquer tipo de sensação. Nossa tarefa agora é apenas observar. Observe as sensações nos pontos de contato entre o seu corpo e o que estiver te apoiando agora. Quais são os pensamentos que estão passando pela sua cabeça? Quando pensamentos aparecerem, deixe-os entrar. Reconheça-os e gentilmente volte a sua atenção para o momento presente. Tente manter uma disposição de curiosidade em relação ao que está acontecendo no seu corpo, aqui e agora. O próximo passo é trazer toda a sua atenção, todo o seu foco para a sua respiração. Escolha um elemento físico da sua respiração. Pode ser o ar entrando e saindo da sua boca ou nariz. Pode ser o movimento do seu peito subindo e descendo. Ou então do seu diafragma, conforme você inspira e expira.
Nessa terceira parte, vamos expandir a atenção para todo o nosso corpo. Para todo o nosso corpo de uma só vez. Veja se há alguma parte do corpo que está te chamando a atenção. Deixe que sua respiração vá até essa parte. E quando você expirar, deixe que a respiração saia desse lugar. Continue mantendo a consciência do seu corpo todo, estando presente contigo mesmo. Use esse tempo de lucidez para decidir como agir assim que esse exercício terminar. Ao acalmar a nossa mente, tudo fica mais claro e mais fácil de entender o que realmente está acontecendo. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na tua presença. O exercício acabou, mas permaneça um minutinho a mais em silêncio e aproveite para louvar e agradecer a Deus pela sua vida e pela oportunidade de estar aqui na presença dele. Bom, vamos voltando aqui. Vocês gostaram? Veja, é uma prática completamente natural. Você só acessou o foco nos seus sentidos. Os seus sentidos estarão sempre com você. Sua respiração sempre vai estar com você. O seu corpo sempre vai estar com você. Você pode usá-lo a seu favor. Queria propor uma coisa que, assim, esse vídeo aqui que nós estamos fazendo hoje, ele vai ficar gravado. E você vai poder acessar por mais alguns dias. Faça de novo esse exercício antes de rezar o terço. E ao rezar o terço, ao passar as contas do terço, sinta na sua mão as contas. Preste atenção nas palavras que estão saindo da sua boca e deixe os pensamentos daquele mistério inundarem a sua mente. Caso algum pensamento te distrair, que não seja do mistério que você está rezando, põe nome nele, né? Reconhece, conta de luz e deixa ele embora. O seu cérebro vai produzir pensamentos na medida com que o seu coração produz batimentos. Não é um problema ser distraído. O problema é entreter-se com a distração. Você reconhecer, deixar passar, resolve. Em resumo, eu queria fazer um resumo com vocês agora. Tá? Se vocês me permitem, eu vou fazer um resumo breve, que nós já estamos no final. O resumo é o seguinte: cuide da sua vida interior. Só uma coisa importante. Jesus disse isso para Marta e para Maria. Depois, lembre-se que a sua vida é integrada, corpo e alma. Não trate as coisas de forma desintegrada, porque isso é uma heresia. Invista nas suas emoções. Fique no momento presente, use o seu corpo, use o que Deus te deu para você evitar cair nas armadilhas da sua mente. Tenha curiosidade do que está acontecendo no seu corpo, no seu coração. E ofereça para Deus. Peça para que Ele te ajude. Faça isso como uma preparação para a oração. Nada substitui a oração, nada. E lembre-se, meu irmão, você não está em perigo. A vida eterna te espera. Os problemas dessa vida são todos passageiros e pequenos quando a gente imagina, quando a gente almeja a glória do céu.